Maíra, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu gosto muito de estudar sobre reforma agrária. E, infelizmente, a gente nunca teve, de fato, uma reforma agrária aqui no país, né? Eu queria saber qual que seria o impacto, assim, na sua visão, de a gente realmente fazer, de fato, uma reforma agrária. Muito bom, Bernardo. Eu também gosto muito da reforma agrária. Aí, abrindo aqui lado acadêmico, eu estudei um pouco, né, das propostas das políticas de reforma agrária pré-ditadura militar na minha Uhum. dissertação de mestrado, mais relacionado ao cinema e como o cinema via essas iniciativas. Mas eu acho que a gente tem essa dívida, sabe, Bernardo? Uma dívida histórica não paga com os movimentos de base, né, os movimentos agitativos pré-ditadura militar. Acho que se a gente tivesse seguido numa política de reforma agrária sem interrupção do golpe, talvez a gente tivesse uma sociedade menos desigual, porque a concentração fundiária, ela ela é um marcador, na verdade, das desigualdades no campo e também nas cidades. Então, quando a gente faz essa conexão, né, da necessidade de produzir alimentação nas áreas improdutivas, pelas mãos dos trabalhadores, aqueles que já produzem a nossa alimentação. Isso é importante a gente frisar. A alimentação que chega na nossa mesa é fruto da agricultura familiar, em sua maioria. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Só que esses trabalhadores não são valorizados ou têm a utilização das terras de maneira muito reduzida, podendo, né, ter mais produção. Então, a reforma agrária, ela ajuda a gente a alimentar o nosso povo, a alimentar as cidades, mas também diminuir as desigualdades no campo, diminuir as violências que existem, né? Então, acho que a reforma agrária, ela traz um impacto. Eu visualizo quase que uma revolução mesmo dentro dos marcos da estrutura social brasileira, que é marcada pelo racismo, pelo patriarcado, pelo capitalismo, mas também pela concentração fundiária. Então, se a gente desconcentrar a terra, significa mexer nas estruturas também que conflagram aí essa desigualdade tão marcante do Brasil, né? Um país extremamente desigual. Então, acho que a gente teria uma sociedade bem menos desigual, com mais acesso à alimentação, mais acesso a direitos trabalhistas, né? Salários dignos, e produção saudável, porque a gente sabe que normalmente, né, a agricultura familiar preza pela agroecologia, preza pela não utilização de agrotóxicos também na produção dos alimentos. Então, acho que estaríamos em outro patamar. Eu concordo, Maíra. Rapidinho, só um adendo, Não, que a reforma agrária no Brasil, por mais que a reforma agrária seja uma reforma, né, como diz o nome, e característica da social-democracia, eu concordo que no Brasil ela teria um peso revolucionário, né, por mudar as dinâmicas tanto de produção quanto de exploração histórica que o nosso país foi construído. E aí você falou que o MST não tem como objetivo necessariamente ocupação de cargos políticos, e eu concordo, né? Acho que o caráter, o que traz tanto a beleza quanto a importância do movimento é justamente o caráter popular, né? O movimento na rua mesmo. E dito isso, e amarrando já com a sua candidatura e novos nomes do MST ocupando espaços institucionais, facilita, né, a gente ter pessoas como você, candidaturas do MST, do MTST também, tanto na questão habitacional quanto na questão do combate à fome. E aí eu queria saber justamente como que está interligado, né? A presença de parlamentares vindo de movimentos sociais como esse e as reformas que a gente tem que fazer para o nosso país se desenvolver, né? Para a gente ter um mínimo, pelo menos. Perfeito. Eu acho que tem essa questão, né, da reforma agrária, mas acho que a gente também precisa pensar, por exemplo, no âmbito das cidades, o debate da reforma urbana, assim, né? O que não são questões, na minha opinião, que estão desassociadas, percebe? A gente está falando de concentração tanto no campo quanto na cidade, de pouquíssimas pessoas tendo acesso a muito poder. O poder da moradia, o poder da terra, o poder de produzir. Então, acho que são debates que foram, vamos dizer, estacionados um pouco no tempo, né?
ali, durante esse período pré-ditadura militar, o debate das reformas estruturais ele era bastante forte, mas acho que os movimentos sociais têm feito aí esse debate, né, principalmente desde a década de 80, e o que a gente precisa é de parceiros políticos, não só parlamentares, mas também parlamentares, é por isso que a gente também está nessa disputa, para poder não só ser parceiro, mas sim conseguir vocalizar toda essa construção que a gente já tem, tanto dentro da nossa formação política, mas também do que a gente entende enquanto bandeiras prioritárias para a cidade, sabe? Sim. Então, acho que é muito nesse sentido que essa parceria, né, essa construção se dá também. Com certeza, porque, bom, pós-Jango, né, a gente viu... Na verdade, o golpe no Jango foi justamente pela proposta das reformas, né, que ameaça a nossa burguesia histórica, que é entreguista, é vira-lata, e é isso, né? Durante todo o período militar, a gente viu a demonização, e hoje a gente tem essa infelizmente, está aí na cultura popular que o MST é algo terrorista, é algo comunista, e a gente precisa, para ontem, quebrar com esse preconceito.